Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir nos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV e também pelo site www.tvaberta.tv.br. Vou repetir, www.tvaberta.tv.br. Se tiver dúvidas, sugestões, via e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. O entrevistado de hoje é o advogado Pierre Morreau, que vai falar conosco sobre o tema super atual, reforma trabalhista. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 3877-0078 ou pelo site www.tvaberta.tv.br. Vou repetir, pelo telefone 3877-0078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Bem-vindo, Pierre, mais uma vez recebo aqui, uma alegria. Márcio, muito obrigado pelo convite. Para mem é realmente um grande prazer estar aqui com vocês e com os seus telespectadores. Alegria toda nossa aqui. Hoje vai pegar um tema do momento, né? Acabou, está acontecendo, né? Que é a reforma trabalhista. Mas antes de entrar na reforma trabalhista, eu gostaria que você fizesse a sua consideração sobre os conflitos hoje, o que representa o capital e o trabalho. Quais são esses conflitos? Como está a conjuntura ao seu modo de ver? Então, Márcio, eu vou começar contextualizando um pouco a questão. O Gilberto de Menstein tem uma frase, né? Falava que hoje você não tinha um emprego, né? Na verdade, o trabalhador precisava buscar uma empregabilidade, né? Era como ele ia se manter empregável, né? Melhorando seus atributos, a sua qualidade. Nós sabemos de toda a tecnologia que tem entrado no mercado do trabalho. Você tem uma série de dificuldades. Inclusive hoje, Martin, está tendo uma discussão pelo CESA hoje sobre a automação do serviço de advogados. Inclusive são computadores que estão entrando para substituir advogados. Hoje está sendo pauta do CESA lá sobre esse tema. Então você vê que inclusive atinge aos advogados essa discussão também, né? E já não estamos discutindo aqui terceirização, não estamos discutindo, a gente está discutindo de automação direta de computadores, né? Não com algoritmos, né? Mas são algoritmos que entram para discutir, e esses algoritmos inclusive com tecnologias novas, que são as tecnologias fuzzy, né? A tecnologia fuzzy, ela vai atualizando aquele algoritmo. Então, imagina um arsenal hoje de tecnologia que as empresas têm nessa relação. Então, elas têm, do lado bom, elas têm muita tecnologia e podem eventualmente substituir, né, o trabalhador com novas tecnologias. Mas, por outro lado, o que você acontece? Você tem muitos entrantes hoje com novas empresas que estão entrando. São essas empresas que estão entrando no mercado de trabalho, acabam de ser criadas, funcionam aí. Tem várias, você pode falar Uber, você pode falar um monte de empresas que estão entrando nesse negócio. As empresas tradicionais, ela tem uma dificuldade muito grande de se atualizar nessa relação trabalho-capital. Porque o que acontece? Você hoje tem uma empresa que já está estabelecida no mercado, ela tem vamos dizer, uma folha, digamos que ela tem uma folha, está contratada, ela tem uma série de custos, então ela tem um determinado tamanho. Digamos que essa empresa queira se expandir, ela quer crescer, gerar novos postos de trabalho. Como é que ela vai se relacionar com esses novos trabalhadores? Essa lei hoje vem de encontro justamente nessa discussão de como vai ser o mercado daqui para frente. Porque o jovem, ele muitas vezes, ele quer ter uma relação com menos hierarquia, com menos subordinação, com uma série de características que do trabalho, hoje ele não quer. Você pergunta para qualquer jovem, seja da geração X, Y, ou dessa geração millennium, né? Também tem pessoas que definem isso como millennium, né? Eles querem trabalhar de uma forma diferente, eles querem trabalhar, algumas vezes, com relações diferenciadas de trabalho. Aí tem uma discussão de toda uma legislação que foi criada, não só a legislação trabalhista, mas também a da Seguridade Social, que veio passo a passo. Como você sabe, eu acabei estudando, fui discípulo do Wagner Balera na PUC, que tem uma grande professor em comum. Nosso professor em comum, que tem uma grande tradição nessa área de seguridade social, né? E lá a gente foi aprendendo como é que foi a evolução do direito do trabalho e como foi a evolução da seguridade social que acabou acompanhando. Mas vamos imaginar como é que era uma relação de trabalho no passado e o que é hoje. Vamos pegar no período Vargas, quando foi feita a CLT. A CLT, ela tinha uma série de características, porque o Brasil naquele momento era um país fechado, né? Você não tinha uma globalização muito intensa, você tinha uma relação muito dura entre o empregador e o empregado, porque a gente tem que lembrar que a gente vivia um período de ditadura.
E mesmo depois que Vargas saiu, depois veio o golpe de 64, depois você tem uma série de motivos na legislação brasileira que você precisava proteger o hipossuficiente, que era o trabalhador. Então isso é historicamente nossa relação. Mas o que acaba mudando? O que acaba mudando são justamente a mudança dessa relação de trabalho que você tem hoje em dia e a insegurança que não só a empresa tem com relação aos seus clientes, que hoje você vai fazer um contrato entre empresa com uma outra empresa, ou empresa com uma pessoa física, né? A outra empresa e aquela outra pessoa física, ela quer uma liberdade naquela relação. Ela quer comprar quando ela quiser, ela quer fazer o que ela quiser, caramba, ok. Mas eu sou empresário aqui. Aí eu preciso ter um grupo de pessoas que vão me ajudar naquele trabalho. Porque as companhias só existem porque se faz sentido você criar uma companhia. E como é que você cria uma companhia? Você tem sócios que põem dinheiro, sócios que trabalham e colaboradores. Esses colaboradores podem ser regidos por uma relação de CLT, de contrato, o que hoje continuará assim. Então, na parte de trabalho, esse tipo vai continuar existindo. Mas o que está sendo de novo nessa relação é que você vai poder fazer a terceirização de atividades fins, que era aquela grande discussão que você tinha hoje, uma grande discussão se você podia ou você não podia terceirizar as atividades fins. Hoje está permitida a terceirização de atividades fins, tem alguns regramentos que depois a gente vai entrar no detalhe, mas no fundo o que a gente está falando é o que a legislação brasileira está fazendo, ela está atualizando uma coisa que, pelo histórico da história do Brasil, chegou aqui até certo dessa forma. Só que ela é insustentável daqui para frente. Por que ela é insustentável? Falar com relação à reforma trabalhista especificamente, previdenciária a gente discute num outro momento, mas especificamente em relação, as empresas não estão aguentando mais arcar com os custos da relação de trabalho, do jeito que foi construída, e também com o maior vilão dessa equação, que é o fisco. O fisco hoje tem um custo altíssimo, né, nas relações das empresas com os seus produtos. Então é muito caro essa relação. E não é à toa que hoje você tem 3 reformas andando ao mesmo tempo. Você tem a reforma trabalhista, que está sendo implementada, a reforma da Previdência, que está sendo discutida numa etapa um pouco mais adiantada, e você tem a reforma tributária também, que está em andamento. Então você tem 3 reformas justamente para atualizar e para permitir que essas empresas continuem existindo. Porque senão o que vai acabar acontecendo, essas empresas vão deixar de existir. Você vai ter uma nova geração de empresas que vão com custos menores transacionais que vão acabar dominando o mercado. Então, e ter a ilusão que é possível manter o status quo é uma ilusão. As empresas não aguentam. Agora uma pergunta é o seguinte, evidentemente essa vai ser uma grande transformação nas relações de trabalho. Toda uma geração é educada para ter um emprego formal e de repente esse emprego formal deixa de existir. Nós temos 20 milhões de pessoas, 13 milhões, fora aqueles que já não estavam mais se colocando, de pessoas desempregadas. Como é que fica isso? Como é que ficam essas pessoas nessa atual situação? Será que essa medida gera mais emprego? Então, vamos... Na sua opinião, é especulação isso. É uma questão super difícil. Voltando na definição do Gilberto Menstein, o Gilberto Menstein falava em empregabilidade. Então, dizendo que quando você estava empregado, não bastava você apenas trabalhar. Você tinha que ir se atualizando para manter aquele posto de trabalho, senão você poderia acabar sendo mandado embora, porque você não tinha qualificação. Até porque, para a pessoa subir numa determinada empresa e ter remuneração melhores, ela tem que fazer trabalhos melhores, porque se ela faz exatamente aquele mesmo trabalho, fica muito difícil. Aprender um idioma. Aprender uma função, aprender matemática, aprender português, aprender coisas que efetivamente a empresa possa absorver. Agrega uma coisa diretamente para a empresa. Mas digamos o seguinte, você hoje já tem essa massa de desempregados. É uma massa. É uma massa respeitável. É uma massa respeitável. O que se pode fazer por essa massa? Dar educação e que esta massa de desempregados, elas consigam se requalificar. Eu entendo que seja uma função do Estado dar educação. Sem dúvida. Então o Estado tem que ajudar, dar uma educação de qualidade e que você se empregue lá. Tem vários programas aí, e no Brasil tem cada vez mais, de preparar esta geração de pessoas. Agora, tem um outro caminho, acho que é um caminho mais duro, que é o caminho de falar o seguinte, vamos esquecer essa geração.
vamos pensar nas pessoas com menos de 30, porque é impossível resolver essa equação. Você tem alguns países do mundo que estão tendo um procedimento radical com relação a isso. Você lembra daquela frase, não confie em ninguém com mais de 30 anos? Sim, isso é uma frase dos anos 70. Dos anos 70. Hoje, pasme, você tem várias empresas que não querem saber de ninguém com mais de 30 anos, porque eles falam o seguinte, essa geração ela está perdida. Ela está perdida, essa pessoa, então vamos investir no jovem. E com relação à pessoa mais idosa, vamos ajudar essa pessoa a se manter, mas não vamos ter ilusão que a gente consegue trazer qualificação para essa geração. Vale mais a pena você qualificar o jovem. Posição que eu quero sublinhar, que eu discordo. Mas você se verifica uma tendência de se investir no jovem, tá? E de tentar assistir a pessoa com mais idade. Então, isso é uma coisa bem diferente. Você vê que são posições bem diferentes de você requalificar. Onde eu noto isso que você diz é dentro do mercado financeiro. A gente vê vários jovens ganhando muito dinheiro e, de repente, aos 30 já monta o negócio dele, o fundo dele de investimento, reúne os amigos. Ou são descartados. Ou são descartados. Ou são descartados. Exatamente. E muitas vezes tem aqueles maus hábitos, né? Da época que eles ganharam muito dinheiro e tem dificuldade de se qualificar porque falam, pô, mas na época eu trabalhava no banco, eu ganhava tanto, agora vou ganhar essa miséria. Então, muitas dessas pessoas acabam, muitas vezes, indo por uma atividade numa ONG, acaba fazendo trabalho que até que não recebem nada. Se ele poupou um recurso e consegue ter esse tipo de atividade, ótimo. Mas imagina que você não consiga. Então, Porque a maioria do caso, que o jovem, em geral, não poupa, né? Então, mas esse é o problema. Porque a gente, aí que eu queria chegar também na Previdência, a gente tem uma cabeça muito do Estado provedor. Por quê? Porque nós passamos a período pós-Segunda Guerra Mundial, houve um desenvolvimento muito grande. Se você olhar a situação que o Brasil e outros países tinham no final da Segunda Guerra e que tem hoje, é muito melhor. Sem dúvida. Mas aonde está o gargalo brasileiro? O grande gargalo brasileiro é que essa remuneração do pós-guerra até hoje, o pessoal do setor público foi muito mais premiado do que o pessoal do setor privado. Então, se você pegar os gráficos, você vai ver uma abertura muito grande entre o setor público e o setor privado. Com estabilidade, o pior é que o setor público tem estabilidade. Com estabilidade e uma série de benefícios. Então, se você olhar hoje a situação de alguém que está no setor público, ele está sendo muito privilegiado. Por isso que você está tendo uma discussão muito grande na reforma da Previdência, com relação que você tenha uma equiparação entre setor público e setor privado, e você tem uma série de outras discussões com relação à previdência complementar, dos fundos de pensão, de todas as coisas, porque o caminho que eu enxergo é efetivamente o jovem começar a poupar dinheiro, ele fazer ele mesmo a sua própria reserva. Recentemente eu tive uma discussão uma vez, um diálogo, né, mas com uma certa tensão, com o professor Armando Castelar. O Armando Castelar é uma professora de economia muito respeitado, né? E eu disse para o professor Armando, poxa, olha que absurdo, eu não lembro, mas era um número significativo do fundo de garantia e também da folha de pagamento dos funcionários, né? Tinham sido gastos em bens de consumo. E eu falava assim, professor Castelar, olha que absurdo, isso não devia ser assim. Os bancos não deviam ter direito de autorizar o endividamento dos funcionários, né? E esse dinheiro ser todo gasto em bens de consumo, porque esse dinheiro vai fazer falta para ele lá na frente. Aí o Armando olhou para mim, Pierre, esse seu pensamento é um pensamento de um pequeno burguês. Você está pensando, as pessoas têm que ter o direito de se endividar, vão quebrar a cara e depois aprendem. Mas a que custo, né? Então você fica pensando essa questão da liberdade da pessoa, de contratar o seu trabalho, que é um princípio constitucional, que inclusive você tem interpretações diferentes hoje, se pela Constituição eu tenho a liberdade de contratar e eu fazer a minha relação de trabalho com a empresa e a gente fazer acordos, ou se eu tenho que ter a interferência estatal ou não me protegendo do trabalhador. Vou interromper por aqui e vou para o intervalo. Voltamos já já. Continue conosco. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções.
Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito à Globalização. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 3877-0078 ou pelo site www.tvaberta.tv.br. Hoje estamos recebendo o Dr. Pierre Moreau. O Dr. Pierre Moreau está discutindo a reforma trabalhista. No primeiro bloco nós falamos sobre o contexto que se operam as relações do capital e trabalho no país, as atualidades, a necessidade da mudança. Nesse momento eu quero entender, Dr. Pierre, o que efetivamente mudou, o que pode ser terceirizado, qual atividade que não pode, enfim, o que esse projeto que foi aprovado hoje no Colégio de Líderes na Câmara está dizendo para nós? Então, no passado, né, você tinha uma restrição, né, de terceirização de atividade fim. Terceirização de atividade fim, para esclarecer um pouco, vamos dizer, eu tenho uma empresa de, sei lá, eu vendo, coloca um comércio qualquer, coloca a hipótese. Uma papelaria. Uma papelaria, tá. Então, se eu tenho uma papelaria, os meus funcionários que trabalhavam, né, na minha atividade fim de papelaria, eu tinha que ter nos meus quadros, né, uma equipe suficiente para fazer aquela atividade fim, tá. Aí, mas eu poderia terceirizar outros serviços, por exemplo, guarda, limpeza, eu poderia terceirizar outros serviços que não eram minha atividade fim. Isso acabou se popularizando muito no Brasil, você teve que se criou várias grandes empresas de limpeza, de terceirização de serviço, numa lógica que essas empresas, como poderiam ter um grande número de funcionários dessa empresa, quando ela prestasse serviço para ela teria mais, poderia ter uma qualidade melhor. Digamos, por exemplo, um determinado profissional da empresa de limpeza, né, não estava se dando bem naquela empresa, você simplesmente trocava a pessoa. Então você tinha uma agilidade maior nessa relação do contratante com o contratado. O que essa lei agora está permitindo é o seguinte: você pode terceirizar toda e qualquer atividade, inclusive as atividades fins. Por que eu acho que isso acabou ocorrendo? Acabou ocorrendo porque, justamente como eu estava falando com você no bloco anterior, você tem uma insegurança muito maior na contratação. Então, hoje, pela atual lei, você tem um período de 180 dias, né? Você vai lá, faz esse contrato e pode ser prorrogado por mais 90 dias. Então, nesse período, vamos dizer, 6 meses, mais 90, você já está falando 6, 7, 8, 9 meses. Nesses 9 meses, a empresa começa a ter uma maior confiança naquela relação com aquele seu cliente. E ele fala, 9 meses, agora eu já vi que minha empresa agradou e eu, de repente, eu posso... ao invés de usar aquele terceirizado, eu posso aumentar o meu quadro de funcionários.
Então eu acho que o que essa lei está fazendo, ela está vindo de encontro justamente nessa insegurança que você tem nas relações. Porque é mais inseguro para o trabalhador? Sim. Mas, porque a relação, muitas vezes, é uma relação contratual e não uma relação de CLT. Porém, tem uma série de artigos nessa lei que defende a qualidade de trabalho para aquele terceirizado na própria empresa. Então, você vai poder utilizar as mesmas coisas que o CLT tem lá. Se eventualmente aquela empresa não pagar os direitos trabalhistas daquele terceirizado, você vai ter a solidariedade da empresa. Então, você tem uma série de amarras aqui, mas vai permitir você utilizar colaboradores através de contratos que você faz com empresas terceirizadas com muito mais agilidade do que você tem hoje. Está chegando algumas perguntas aqui, vamos responder. Eu vou selecionar aqui. Primeira pergunta, o fundo de garantia vai acabar com a terceirização? Então, o fundo de garantia são discussões diferentes, né? O fundo de garantia é um valor, né, que você deposita, né, que você vai fazendo. Uma garantia que você pode usar 3 hipóteses lá quando você tiver a rescisão do seu contrato de trabalho, ou quiser comprar uma casa própria, tudo isso. Tem que imaginar o seguinte, o fundo de garantia vai continuar existindo, mas não naquela empresa que você, vamos dizer, se você está contratado pela empresa A, você vai continuar, a sua situação não vai mudar nada, ok? Porque, inclusive, o projeto, ele fala o seguinte, você não pode demitir, a lei, você não vai poder demitir e recontratar aquele funcionário. Uhum. Tá? Esse artigo especificamente foi vetado. Na minuta anterior, você poderia recontratar em 180 dias. Agora foi vetado. Então, eu estou falando de uma outra relação, porque os funcionários que fazem parte dessa empresa não vão poder participar dessa relação. Esta outra empresa, a terceirizada, ela vai ser obrigada a continuar recolhendo todas as suas obrigações, inclusive o FGTS. Então, para aquele trabalhador vinculado a uma empresa terceirizada, não vai mudar nada. Uhum. Ele vai continuar tendo direito ao FGTS. Essa pergunta, desculpe, eu esqueci de mencionar, foi da Vivian, da Vila Mariana. Então, Vivian, eu espero que eu tenha sido claro, que eu quis dizer para você, se você for contratado pela empresa terceirizada, você vai ter o FGTS do mesmo jeito. Se você já é contratado pela empresa, você também vai continuar tendo o seu FGTS. Então, com relação a isso, só vai mudar quem é a empresa responsável pelo recolhimento do seu FGTS. Chegou uma pergunta bastante interessante aqui, é da Valéria, da Vila Progredior. Como poderá conviver 2 sistemas de contratação distintos ao mesmo tempo? Ou seja, CLT e Não tem problema nenhum, porque justamente, inclusive hoje já existe. Você tem uma empresa que já tem 2 sistemas de contratação, só que para as atividades fins era vedado essa contratação. Então você vai ter 2 contratos diferentes. Então você vai ter o seu terceirizado, né, que você vai ter as regras lá da empresa que estiver te terceirizando, né, e as regras da empresa. Então são 2 regras que vão continuar existindo, vão correr em paralelo, né. Agora, uma dúvida minha, essa não tem. As pessoas serão contratadas, essas pessoas terceirizadas vão ser contratadas através de empresa ou elas podem ser contratadas individualmente? Eu posso formar, Martim, eu posso fazer uma empresa, por exemplo, a minha empresa, e fazer um contrato direto com outra empresa, ou tem necessariamente que ser contratado pela empresa A, ABC terceirizações? Então, vamos analisar isso. Você tem características diferentes, né? Então, inclusive, hoje você já tem várias formas de contratação. Então, Martin, vamos dizer, você tem um profissional que, dando uma característica, quer ter uma relação de prestação de serviço com a empresa. Isso. Então, você tem aquelas discussões de hierarquia, subordinação, habitualidade, todas essas regras vão continuar valendo. Então, agora, se for um trabalho que você vai prestar por um período de 180 dias, renováveis por mais 90, tudo bem, você pode ser um terceirizado, não tem problema. Agora, digamos que passou esse período e você continua prestando aquele serviço. Isso. Aí não pode mais, aí a empresa é obrigada a contratá-lo. A empresa não pode mais utilizar o Martin como terceirizado passado aquele prazo. Agora, será possível, existe a hipótese, por exemplo, eu sou contratado 180 dias,
renova o contrato por mais 180. Essa renovação de contrato vai valer ou não? Não, a lei é clara, ela diz que são 180 dias mais 90. Mais 90, mais 90 depois eu ganho um contrato como funcionário. Aí você se torna elegível para a empresa, você funcionar. Mas também a empresa pode falar, olha, eu não quero porque, Márcio, aquele período que você trabalhou não foi bom, a experiência que nós tivemos... O contrato acabou com... Exatamente. Tem aqui uma pergunta do Jorge das Perdizes. Diz ele, há uma redução em média, segundo ele, de 24% nos salários. Isso não... Estou lendo a pergunta. Isso não implicará na redução de mercado consumidor? Então, essa discussão... Eu até fiz uma pergunta semelhante a você sobre isso. Então, essa discussão é uma discussão bem complexa, que depende muito, vamos dizer, da faixa de remuneração que você tem. Pensa assim, você é um trabalhador pessoa física, né? Você tem a tabela progressiva do IR, né, que vai até 27,5%, então você recebe lá, tem uma tributação de 27,5%. Você, a partir do momento que você tem uma sociedade unipessoal, você tem a sua tributação, cai bastante. Então você já tem uma economia muito grande tributária. Tem, sem dúvida. Se você vai pelo Simples... Você vai pelo Simples. Então você já vai ter uma economia tributária muito grande numa relação diferenciada. Então você já vai ter uma diferença. Segundo, existe também uma outra tendência, que é o seguinte, a partir do momento que eu estou te remunerando, e você é um bom profissional, e você estiver se empenhando, você vai poder trabalhar. E com esse trabalho você vai poder, pela qualidade do seu trabalho, exigir uma melhor remuneração. Então o que vai acabar acontecendo? Você vai ter muito mais negociações entre a empresa e o funcionário de forma direta, com menor interferência estatal. Por quê? O que está acontecendo? O problema da interferência estatal, num determinado período da história do Brasil, ela foi muito boa. Mas o que está acontecendo hoje com a interferência estatal? A interferência estatal está aumentando muito o custo transacional das relações capital-trabalho. Isso o que acaba fazendo? Isso você cria toda uma burocracia para controlar isso, sem falar os custos dos sindicatos hoje. Os sindicatos tinham um determinado protagonismo com uma determinada característica até pouco tempo atrás, e os sindicatos hoje, muitos deles, servem muito menos as suas classes do que interesses da própria corporação. Claro. Eles acabaram se criando um ser que alimenta a si próprio, ao invés de prover a sua atividade fundamental. Sem dúvida. Eu vou interromper por aqui e vamos para o intervalo. E voltamos já no terceiro e último bloco do programa de Direito e Globalização. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa
tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no terceiro e último bloco do programa Direito e Globalização. Hoje estamos falando sobre o tema do dia, ou o tema da semana, ou talvez até do mês, que é a reforma trabalhista, que acaba de ser aprovada pelo Colégio de Juízes na Câmara Federal. E eu gostaria de... Esse tema é um tema bastante preocupante a todos nós, é uma novidade que afeta a nossa vida, o dia a dia, vai afetar a vida de milhões de pessoas. Eu gostaria de saber qual é a experiência de outros países que foram pelo mesmo caminho. Então, eu queria também colocar, por exemplo, os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos nunca teve essa interferência estatal como nós tivemos aqui. Então, lá nos Estados Unidos, os dois lados sentam na mesa, negociam, você tem uma remuneração e você tem realmente uma série de funcionários, empregados ou terceirizados, você tem uma relação lá contratual muito aberta. Agora, vamos dizer, países que foram para o lado de uma proteção e uma intervenção estatal mais forte, por exemplo, a Inglaterra, Portugal, e outros países da comunidade europeia, esses países estão justamente no movimento de volta, justamente dando liberdade para as partes contratar. Então está sendo um movimento, Márcio, que não é um movimento apenas do Brasil, é um movimento de vários lugares. Por quê? Todos estão disputando o famoso mercado. E esses países, principalmente os países europeus, começaram a perceber que os custos transacionais deles estavam muito altos e que você tinha uma série de problemas no sistema. Então, o que eles tentam com isso? Simplificar o sistema para poder competir no mercado internacional com os tigres asiáticos, com China, com Coreia, com esses outros países que realmente estão fazendo produtos e uma série de outras coisas a custo muito mais baixo. Então, você vai dizer, mas você está piorando a qualidade de trabalho das pessoas, não está qualificando, você está mudando. Então, hoje, o perfil, como eu falei, antigamente você queria ter um emprego no Banco do Brasil, você teria uma série de garantias, O que é que você viu hoje? No Banco do Brasil você tem uma série de transformações, a Previ com déficits atuariais enormes, hoje o funcionário do Banco do Brasil está tendo que contribuir para a Previ, para fazer um saldamento da dívida, então você vê que esse tipo de trabalho já não é uma garantia tão grande quanto era. Depois você tem o conceito do Gilberto Mestai da empregabilidade. Hoje o conceito é de empreendedorismo, é realmente o jovem, ou mesmo a pessoa com mais de idade, eu mesmo, Márcio, vou dizer, eu estou me reinventando, eu estou fazendo coisas novas. Antigamente eu sentava numa sala, eu tenho 53 anos, eu sentava numa sala, eu me achava o jovem da sala. Hoje eu sou o senhorzinho da sala, então eu chego lá e tento falar, e aí o que eu tento? Eu tento criar novos atributos para eu manter o meu empreendedorismo. Mas a mesma coisa acontece com o jovem. O entrante no trabalho, hoje, ele tem que ter outros atributos. Tem que oferecer outras qualidades, né? São outros desafios. Você chegou aqui uma pergunta, eu achei interessante, porque já foi tocado, e ele é da Gabriela do bairro Bela Vista, aqui centro de São Paulo, e ela fala, em sua opinião, será o fim dos sindicatos? Porque você tocou nesse ponto dos sindicatos, né? Então, o sindicato, ele vive uma situação extremamente complexa, porque o que está acontecendo? A sociedade, seja pelos problemas da crise que tivemos recentemente na política, né, e o papel que uma série de sindicatos acabaram tendo nessa discussão, né, o desgaste político que você teve, uma série de sindicatos, né, que ao invés de defender as suas categorias, né, eles estavam tendo um protagonismo político muito maior, você tem uma série de sindicatos muito desgastados. Sem dúvida. Então, o que está acontecendo? E o projeto tem uma cláusula lá de falar do fim da relação com os sindicatos. Então, seria a extinção da obrigação do sindicato e as partes poderem fazer seus acordos sem a interveniência e anuência dos sindicatos, né? Isso realmente está cada vez mais forte. E eu acho, a minha opinião, sim, os sindicatos vão ter que se reinventar. Vão ter que melhorar o protagonismo que eles têm na equação. Vamos pegar um exemplo, vamos pegar a nossa classe de advocacia. Você tinha o IASP, né, que é a instituição mais antiga da advocacia. Depois nós tivemos a OAB e aqui em São Paulo nós tivemos a ASP. Então você vê como a cada momento esses três institutos tiveram que se renovar para mostrar para a sua classe quais as atribuições de cada um. Hoje eu acho que tem uma concorrência muito saudável entre os três. Você vê o IASP se renovando,
você vê a OAB se renovando e você vê o IASP, a OAB e a ASP, né? Estão todos tentando mostrar para os seus e você membros. Tem novos protagonistas, tem o César, por exemplo. Tem o César. Ocupando espaços, oferecendo também qualificação para advogado, foro de discussão, tem uma série de outras. Então, eu acredito que o sindicato, para sobreviver, para que a classe trabalhadora, né, entenda aquilo como um valor, eles têm que se reinventar. Não tem dúvida, vai ter que buscar uma nova missão institucional. Mesmo até, por exemplo, você pegar esse exemplo, eu acho que foi muito feliz que você deu dos advogados, e é mais fácil para a gente falar, porque a gente entende. O Sindicato dos Advogados teve sua carta patente cassada em 64. Ele tinha muito poder em 64, foi cassado. E a OAB, que era um mero cartório onde você tirava seu cartão de advogado, sua carteira de advogado, passou a ter um novo protagonismo. E assim vai mudar, pode ser que surja uma nova entidade, pode ser que surja um novo papel. Hoje o Sindicato dos Advogados não tem esse protagonismo que teve há tantos anos atrás. A OAB tem um outro protagonismo, o IASP tem um outro protagonismo, enfim, as entidades têm que se reinventar para atender a sua clientela, porque o mundo está mudando, né? E eu acho que a mesma coisa vai passar com a classe sindical. Sem dúvida. Eu acho que tem um filme muito interessante, eu não sei, Sully, que é do aviador que pousou no Rio Hudson lá, e é muito interessante esse, que mostra o protagonismo que o sindicato lá dos aeroviários tiveram naquele caso, que protegeram o piloto. Então, aquele filme é um filme muito interessante para mostrar como um sindicato bem organizado, que no caso era o Sindicato dos Aviadores dos Estados Unidos, como ele teve um papel importante para ajudar na defesa daquele aviador que foi um herói, mas a empresa aérea queria pressioná-lo, dizendo que, na verdade, ele foi um custo para a empresa, porque ele podia ter retornado ao aeroporto e pousado, seja no JFK ou LaGuardia. O que é que mostra o filme? Mostra que o sindicato ali apoiou de forma maravilhosa. Aquele caso é um caso real, todos nós conhecemos a história do piloto, e ali mostra um sindicato que realmente teve um protagonismo muito importante na defesa de um dos seus sindicalizados, o piloto. Eu acho que aqui mesmo, voltando para o caso brasileiro, os sindicatos tiveram um papel importante na conquista do projeto para a democracia, mas no Estado Democrático de Direito, infelizmente, se desvirtuou e acabou tendo um outro protagonismo que de longe atendeu o interesse da população ou daqueles sindicalizados. Mas isso é natural, o processo histórico é assim, né? Você tem, e aí vão se renovando. Vão se renovando, sem dúvida. Então vão ter que achar outros valores para defender. Nós estamos chegando nos minutos finais. Eu gostaria de primeiro que você falasse sobre o livro e depois fizesse suas considerações, por gentileza. Márcio, eu queria agradecer o convite de estar aqui e queria aproveitar que em julho nós vamos lançar na Flip, né, junto à editora Três Estrelas, um livro chamado Grandes Crimes. A ideia esse livro foi idealizado no sentido de que as pessoas que gostam, estudiosos de direito, gostam dos crimes, entender um pouco dessas histórias, como é que são casos policiais, essas coisas, como é que funciona a história do direito penal brasileiro e como ele foi se transformando ao longo da história. Então, vou citar um caso aqui rapidamente, que no livro vai ser comentado pelo René Ariel Dotti, que é o caso Dock Street. E o caso Dock Street tem toda aquela discussão. É um caso emblemático. É um caso emblemático e que até aquele momento você tinha um conceito da legítima defesa da honra. Exatamente. Então, o homem traído, ele poderia matar a mulher. Foi o Heleno Fragoso que fez o júri, não foi isso? Foram pessoas muito famosas da advocacia. E aí, Evaristo Moraes também. Evaristo Moraes. Foi um caso muito emblemático. Então, mas a ideia desse... Então, aí o que aconteceu? Até aquele momento, era possível você defender sua legítima defesa da honra. A partir daquele caso, mudou a interpretação do direito penal brasileiro. Nós buscamos diversos casos na história do direito brasileiro sendo narradas, né, com a verdade dos autos, né? Então, uma das diretivas que a editora Três Estrelas nos deu é que a gente tinha que respeitar a verdade dos autos. A gente buscou caso a caso, fomos nos autos, fizemos uma pesquisa com relação a isso e vamos publicar esse livro na Flip. Na Flip lá de Paraty. Na Flip de Paraty, que é na última semana de julho. De julho, né? De 2007.
É uma feira que já ficou tradicional, badaladíssima, traz intelectuais do mundo todo, é muito bacana. Eu estou muito orgulhoso de ser o coordenador dessa obra e eu, pessoalmente, vou narrar o caso do Rubens Paiva. Caso Rubens, além de você, vai ter a Heloísa Eluffi. Heloísa Eluffi, vai ter o Eduardo Mulaerte, René Auriodotti, Eros Grau, são vários juízes. Uma constelação. E é muito prazeroso. Eu gosto muito de fazer obra coletiva, Marte, porque o que acontece, eu acho que o professor José Alexandre Tavares Guerreiro, né, ele sempre fala assim, que uma das qualidades que o homem tem que ter é unir amigos. Sem dúvida. Então, você hoje me convidou aqui, amigo, sou muito grato pelo seu convite, mas você estava me narrando o prazer que você tem de receber aqui e estar com amigos e estar tendo essa experiência do conhecimento que é muito prazerosa. Eu gosto de fazer muitas obras coletivas, justamente que eu chamo pessoas que eu conheço, que eu sei que entendem, né, o assunto, mas a elaboração de uma obra dessa é muito prazerosa, porque a gente troca experiência e você acaba aprendendo muito. Então, e tenho certeza que o seu telespectador, e torço que seja o futuro leitor da obra, também se deleite bastante com a leitura, porque os casos são muito interessantes e os autores são pessoas que sabem narrar muito bem os casos. E você ocupa um espaço com isso, só um finalzinho, aproveitando os segundinhos finais, e você está ocupando um espaço dentro do mercado editorial brasileiro bastante singular, porque não existe essa literatura no Brasil ainda, pode existir em outros países, mas essa literatura jurídica romanceada, a partir de fatos verdadeiros, ficcionada ou não, é um espaço que não está ocupado, e é um campo vastíssimo isso. Minha obra anterior chamava Letras da Lei, aí era romanceado, foi muito bacana, foi uma delícia. O Luiz Francisco Carvalho Filho tem um livro muito bom que eu também recomendo as pessoas lerem, chama Nada Mais Foi Dito Nem Perguntado. É um livro maravilhoso, muito bom mesmo. E através desse livro, Grandes Crimes, que são casos reais, né, a gente trabalha com a verdade dos autos, a gente tentou também ajudar, né, as pessoas lendo, ter o sabor da descoberta de quem cometeu o crime, com todo esse cuidado, mas também com casos que foram reais. Agora, uma última pergunta, que eu estou doido por ler esse livro, mas ainda vou ter que esperar até julho, né? Julho. O advogado é um grande desafio ele sair daquela linguagem, vamos dizer, cartorial que ele utiliza, para uma linguagem mais voltada ao grande público? Sim, aí é uma questão que eu chamei advogados que já tinham tido a experiência de narrar para o grande público, porque você, muitas vezes, os autos, ele usa a palavra tecnicamente muito difícil e que a pessoa quando vai ler não vai entender. Nós tivemos o cuidado, né, e o nosso editor, o Alcino Leite, da editora Três Estrelas, nós conversamos bastante com os autores que justamente escrevessem de uma forma que a pessoa não precisasse conhecer direito. Então foram utilizados, né, palavras que fossem acessíveis, como se ele estivesse lendo o jornal. Então ele está lendo o jornal ali, mas não é apenas a opinião de um jornalista, um ponto de vista, mas sim a verdade dos autos. Para nós era muito importante a verdade dos autos. Parabéns, espero recebê-lo aqui em breve para a gente comentar esse livro, ou ler, para a gente vir aqui conversar. E vou me despedindo por aqui. Até a próxima semana, nesse mesmo horário. Obrigado, até lá.